E hoje vamos falar especificamente sobre os altares de Abraão. Vamos começar lendo um texto em Hebreus 11. Vamos começar examinando esse texto, de Hebreus 11, a partir do versículo 8. Abra sua Bíblia de papel. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Aqui você tem o princípio, tem um quadro aqui, um quadro branco. Ô, Rodrigo, tem um quadro branco para a gente escrever aqui? Tudo começa aqui, irmãos, essa questão da vontade de Deus. Quando chamado, ele obedeceu, olha, e foi pela fé, porque não sabia para onde ele iria. Onde você vai descobrir o caminho, o seu ministério, o que Deus tem para você, etc, etc. Começa aqui. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Isso é tudo. Depois dessa aula, eu vou dar uma aula sobre obediência. Ensinar para vocês o que é isso, que é obediência, né? Abraão obedeceu, né? Quando chamado, obedeceu. E quando lá em Ur, ele teve uma experiência com Deus, nós lemos esse texto, quando ele viu a glória de Deus. Aqui é um lugar onde você vai receber isso, né? Você está em Ur, você está para começar a sua caminhada, né? E como Deus, irmãos, tem chamado hoje os jovens, é muito bonito, muito lindo, como Deus está acordando os jovens, né? E para fazer o que Ele mandou fazer, né? E sempre os jovens. Quando Josué entra na terra prometida, atravessa o Jordão, quem tinha idade, a idade não do povo que atravessou o Jordão e tomou posse da terra, era entre 15 e 30 anos. Não tinha acima de 30 anos, a não ser o próprio Josué e Caleb, só. Moisés tinha morrido, né? Então, os jovens tomaram posse da terra de Israel, né? O Brasil é Israel. E vocês vão tomar posse dessa nação, entendeu? Então, os jovens, por isso Deus está levantando os jovens, né? Então, Abraão, irmãos, ele partiu. Quando ele recebeu um chamado, ele partiu. Você não precisa saber para onde você vai. Isso é um assunto do Senhor. No momento certo, Ele vai definir para você. Eu estou com esse emblema aqui da Somália. Pode ser a Somália, mas pode ser outro lugar. Você não sabe, e não precisa saber. Na hora certa, Deus vai mostrar.
Está aqui, Abraão partiu sem saber aonde ia. Então, começa aqui, entendeu? Começa desse jeito, né? Quando ele parte, por que ele parte? Por que ele vai? Vejo ainda nesse texto, 9, nós lemos o 8. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como terra alheia, habitando em tendas. Bom, habitando em tendas com Isaque e Jacó, falando da sua descendência, herdeiros com ele da mesma promessa, né? Por quê? Ele partiu e peregrinou em terra estranha. A explicação está aqui no verso 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. O que ele aguardava? Uma cidade. Ele partiu para conquistar um lugar lá em cima, uma herança, porque ele havia promessa. Partiu para um lugar que devia receber por herança. Ué, mas lá em Canaã não tinha isso. Não era Canaã. Ele partiu sem saber onde ia. E não era Canaã apenas. Para que você alcance sua herança lá em cima, e esse deve ser o propósito da sua vida. Se o propósito da sua vida não for esse, você está fora do propósito de Deus. Porque o propósito de Deus para cada um aqui é alcançar essa cidade celestial. Esse é o propósito maior. Era o propósito de Abraão e dos patriarcas, né? Veja que agora veja aqui comigo o 13. Todos estes morreram na fé, falando dos patriarcas, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos. Considere-se um estrangeiro aqui no Brasil. Você está em busca de uma pátria superior. É isso que os patriarcas buscaram. E foi a busca dessa pátria que os animou a seguir para um lugar que eles não sabiam, tanto que eles peregrinaram. Abraão peregrinou, ele não sabia onde era a terra que esperava por ele. Mas ele foi para um lugar, até chegar em Canaã. Foi o primeiro estágio. Você vai chegar a uma nação onde será o seu primeiro estágio, para alcançar a cidade celestial. Olha aqui um pouquinho adiante. Verso 14. Porque os que falam desse modo verso 14, manifestam estar buscando uma pátria. Nós todos estamos em busca dessa pátria. Paulo fala, a nossa pátria está nos céus. Então, a nossa pátria, nós estamos aqui apenas para comprar um bilhete. Para subir.
essa pátria, ela é a pátria celestial. Aí você vai para uma pátria, você vai para a Mongólia, você vai para o Nepal, você vai para uma tribo indígena, algum lugar que nunca ouviu falar de Jesus. Mas você... Desculpe, irmão. A laranja entrou aqui no lugar errado, mas já está consertando aqui. Alguém que olhar para você tem que entender que você é um estrangeiro. Que você está em busca de uma pátria. Vai lá na delegacia, VaptVupt, sei lá, e manda mudar a sua carteira de identidade. Pátria celestial, é lá que eu quero. Minha pátria é lá, não é aqui não. Manda mudar lá. Minha pátria. Então você está em busca de uma pátria, né? Nós todos estamos em busca dessa pátria. Procurando uma pátria. E na verdade, verso 15. Se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Olha para mim. Abraão saiu de Ur. Se ele quisesse voltar para lá, o Senhor está falando para ele, você pode voltar. Ele voltou? Não, ele foi adiante. Quando você partir, você vai achar que os problemas todos acabaram, quando na verdade eles começaram. Diga, glória a Deus. É. Então, quando você partir, você vai enfrentar, encarar os piores inimigos pelo caminho afora, que vão tentar tirar você desse propósito, de você alcançar a sua pátria celestial. Porque a pátria celestial passa por aqui. Primeiro você tem que fazer uma conquista aqui, embaixo. Você tem que pisar lá. Pisar lá. Quando você pisar lá, você está abrindo portas para alcançar a cidade celestial, que é o nosso destino final, para aqueles que quiseram. Ontem eu mostrei que uns ficam aqui no primeiro céu, ficam aqui na terra, outros ficam no segundo céu e outros ficam no terceiro céu. Para onde você quer ir? Você já está no primeiro céu, né? Você quer continuar aqui? Continua, você decide. Né? Cada um decide a sua vida. Abraão não. Abraão quis ir para o terceiro céu, né? Então veja bem, se quer voltar, pode voltar. Veja o 16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Se você viver aqui como cristão, e você não aspirar, não estiver aspirando, o que é aspirar? É algo que você busca todo dia, toda hora. Você vive para aquilo. A nossa pátria é celestial. Então, volte seus olhos para uma pátria, aqui ó, superior. Muito superior a essa onde nós estamos. Então, celestial. Então, ele partiu. Eu quero destacar isso. Ele partiu em busca de uma pátria celestial. Só que ele passou
por uma pátria aqui embaixo, que foi, ele passou pela Palestina naquela época, hoje Israel, né? Está lá. A terra que ele conquistou primeiro, né? Ele passou, ele na verdade ele não conquistou. Mas ele viveu lá, morreu lá, né? Então, irmãos, todos vocês são missionários. Todos, aqui não tem nenhum que não é missionário. A igreja que é igreja de verdade. Eu vou mudar a linguagem. A igreja, para ser igreja, para cumprir o papel de igreja, ela é missionária. Ela precisa ser uma igreja missionária. A visão número 1 de uma igreja é povos não alcançados. Uma pátria aqui que você vai conquistar. Abraão partiu para conquistar uma pátria que ele não sabia onde era, aqui, né? E ele acabou alcançando uma pátria celestial. Ele alcançou, né? Uma herança celestial, né? Bom, guarde esse ponto aí. Porque sem isso, sem desse entendimento, o que vai acontecer é que você não vai em lugar nenhum. Quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar algum. E o lugar que você quer chegar e precisa chegar é numa pátria celestial. Passando por uma pátria aqui embaixo. Ok? Agora volta para Gênesis. Gênesis. Capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Quando ele partiu de Ur, ele não sabia ainda, ele não tinha a definição de para onde ele iria. Olha aqui, ó. Sai da tua terra. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então, quando você sai, é um gesto de fé. Você não sabe o seu amanhã e não precisa saber, a não ser que você saiu em busca do cumprimento de um sonho de Deus para a sua vida. O sonho de Deus para a sua vida é que você alcance essa pátria celestial, que é o terceiro céu. Esse é o sonho de Deus para você. O sonho de Deus para você precisa passar a ser o seu sonho. O seu projeto de vida. Se o seu projeto de vida não for esse, você está mal na fita. Verso 2, Gênesis 12. De ti farei uma grande nação. Olha para mim. Quando Deus chama, Ele faz uma promessa. Ele define no seu espírito o processo para alcançar essa promessa.
É diferente. Cada um aqui é diferente. Então, o que eu quero destacar é isso. Você levantou, você saiu no seu coração, você não está mais aqui, você quer conquistar essa pátria. Aí ele vai mostrar um processo para você. Só na caminhada. Olha aqui comigo, rapidamente, em Gênesis 20. Olha aqui. Abraão sempre peregrinou, irmãos. Abraão vivia em tendas. Abraão é o padrão de crente, de missionário no Velho Testamento. Abraão. Ele vivia em tendas. Significava que a tenda você passa só uns dias. Mas ele morava em tendas. Porque entendia que o lugar aqui dele era passageiro. Você não tem que ter um palácio aqui. Não estou dizendo que você não possa ter uma boa casa, nada disso. Mas, cuidado, né? Veja aqui o versículo, capítulo 20, versículo 13. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai. Ele saiu errante, irmãos. Ele realmente, quando ele saiu errante. Onde é que é? Eu vou para o sul, eu vou para o norte. Para onde eu vou? Você não tem que saber. Sai, ué. Pode sair. Deus vai mostrar para você. É um gesto de fé. Como você sai? Vamos ver isso. Vamos continuar aqui a leitura. Em Gênesis 12. Verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Escutem. Quantas famílias você vai abençoar? Quantas famílias você vai ganhar para Jesus? Quantas pessoas você... Sabe, irmãos, benditas todas as famílias da terra. Nós hoje, igreja, temos a obrigação, o dever de abençoar as nações da terra com a bênção de Abraão. Hoje é o papel da igreja fazer o que Abraão fez. Abençoar as nações. A palavra família aqui é a palavra taetna. Significa um povo com uma língua definida e com uma cultura, com uma língua e uma cultura. Então, isso é um povo que tem uma língua que é a língua daquele povo e tem uma cultura que é a cultura daquele povo. Uma vez na Costa do Marfim, irmãos, eu visitei uma pequena vila que tinha cerca de 700 pessoas. E um pequeno povo. E aquele povo, a única língua falada no mundo... Aquele povo fala uma língua que só é falada por eles. 700 pessoas. Fui lá, visitei um casal de missionários de novas tribos. Eles estavam lá já há 2 anos, até almocei com eles, eram da Inglaterra, e eles estavam formando o alfabeto da língua. Formando a língua.
descobrindo esse papel, isso aqui é isso, isso aqui é isso. Aí, então, eles eram linguistas e foram formando a língua para poder explicar a Bíblia para eles. E sabe o que eles me falaram? Só em 5 anos nós vamos poder ensinar sobre Jesus para esse povo. 5 anos para aprender uma língua falada apenas por 700 pessoas. Eu fiquei emocionado. Eu fiquei assim, sabe, humilhado. Humilhado. Diante do comportamento daquele casal de missionários. Eles estavam dando a sua vida para estudar uma língua. Cada povo, cada família, cada etnia da terra. E eu fui assim andar com ele eram umas casas feitas de taipa, de terra, né, coberta com palha. E a certa altura da caminhada ali e tal, tirando algumas fotos, tinha uma mulher dos seus 50 anos, que ela tinha passado lama nela, na metade do corpo para cima. Lama. Todo de lama. No rosto, cabelo não. No rosto, lama, tudo lama. Na orelha, tudo, braço. Eu fiquei com, assim, puxa, essa mulher enlameada desse jeito, a lama estava seca, né? E eu perguntei para ele, por que ela passou isso, essa lama? E ele explicou, ela tem que ficar 6 meses passando lama no corpo. Porque ela ficou viúva. O marido dela morreu. 6 meses. É a cultura daquele povo é assim. Então o missionário vai lá para abençoar aquele pequeno povo. Eu não voltei mais lá, na verdade, tem vários anos, né? Não tive a oportunidade de voltar para ver como estava e tal, se continuou, mas eles ficaram lá, eles já há 2 anos lá. Então, é o nosso papel, abençoar as nações, né? Mudar, passar a verdade para as nações, né? Muito bem. Verso 4. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Ele ficou em Harã alguns anos, né? Verso 5. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Finalmente chegou na terra que Deus tinha chamado ele. Depois de alguns anos. Tem um processo, irmãos. Tem um processo para você chegar lá. Pode demorar alguns anos. Vão acontecer muitas situações, muitas lutas. Pode ser que você queira até desistir. Há momento em que você vai querer desistir, provavelmente. Porque as pessoas que vão, elas são muito incompreendidas. Para que ir lá, o que você vai arriscar a sua vida, etc. Né? Então, pode passar alguns anos, e eu espero que com vocês seja um tempo bem curto, porque Jesus deve voltar este ano ainda, né? Então, talvez não tenha muito tempo de você ir lá, mas comece. No seu coração comece a caminhada. Amém? Vamos lá. Verso 6. Atravessou Abrão até Siquém. Olha para mim. Siquém fica no norte de Israel. Ele chegou lá. A palavra Siquém significa ombro. Então, ele agora
chegou na terra, ele pisou lá, e agora ele tomou nos seus ombros a obra, aquilo que Deus tinha confiado a ele. Deus vai te confiar alguma coisa, é Siquém para você. Você assume na igreja aquela obra, primeiro, assumir na sua igreja. Sabe, irmãos, você volta, você fica aqui 21 dias e você volta. O que você vai fazer na sua igreja? Nós temos muitas reclamações em relação a isso. Porque os alunos chegam aqui, eles são ativados na sua fé, recebem um impacto. Vocês estão aqui para isso. Recebem um impacto na sua vida. E depois de 21 dias você volta para casa. Eu espero que pelo menos 80% fique aqui fazendo a escola. Mas alguns vão voltar, pelo menos uns 5% volta, né? Volta para casa. Muito bem. Quando você chegar lá, o que você vai fazer lá? Olha para mim. Você vai lavar o carro do seu pastor e lava direito. Capricha. Engraxar o sapato dele, viu? Você é moça, é mulher, faz outra coisa. Vai lá, fala para a esposa do seu pastor, estou usando aqui, pode ser outra pessoa, pode ser, não sei, não conheço a sua igreja. Você chega lá, fala para a esposa do pastor assim, ó, chega bem cedinho, chega às 6 da manhã. E fala assim, irmã, eu quero hoje limpar a sua casa, limpar os banheiros, fazer o almoço para você, viu? Eu vou te servir hoje o dia inteiro, até a noite. E quando você entrar na casa, quando você chega lá, tira o calçado. Chega descalço. Você chegue como escravo. Como escravo, vai servir. Jesus andou descalço, viveu descalço durante vários anos, descalço. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Fique descalço, literalmente. É assim que você vai ganhar o coração do seu pastor, o coração da igreja, e é pelo serviço, que você vai ganhar o coração do pastor e o coração da igreja. Não chegue lá de salto alto, viu? A tendência do aluno quando volta, ele volta como dono da verdade. A verdade é andar descalço, essa é a verdade. Se você chega lá de salto alto, você chegar como o cara, agora eu sou o cara. Não, você não é o cara, viu? Você não é o cara. Tira o sapato, viu? Aqui, se você não... Sabe, porque se você fizer isso, e não vou dizer a maioria, mas muitos fazem isso. Chega lá e diz, pastor, você está errado. Essa pregação sua está errada. Porque senão está errado. Se você chega lá julgando o seu pastor, sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai tirar seu ministério. Vai. Chegue lá honrando o seu pastor, honrando a igreja, honrando as pessoas que estavam lá antes de você. É assim que você precisa chegar lá, entendeu? É dessa maneira. Siquém significa ombro.
Ombro é para carregar peso. Então vai lavar o carro. Vai trabalhar. Vai, se a grama lá do pastor está grande, vai lá e cortar a grama. Entendeu? Vai servir. Vai fazer o que talvez você não gostaria tanto de fazer. Mas é o caminho. Se você não seguir esse caminho que eu estou falando, não importa a teologia do seu pastor, o que ele ensina, a prática dele, mas se você servir ele com o coração inteiro, você vai, se ele tiver alguma coisa de errado na vida dele, vai consertar. E Deus, o Espírito Santo, vai dar a você a oportunidade, depois, talvez um ano depois que você está lá, vai te dar a oportunidade de você dizer algumas coisas, mostrando para o pastor algumas coisas que você acha que está errado. Ah, mas você tem um ano que você chegou lá do intensivo, agora você vem me falar isso. Entendeu? Aí você vai ganhar o coração dele. Entendeu? Vamos lá. Então ele começou, chegou lá. O verso 7 agora. Apareceu o Senhor Abrão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Olha para mim. Quando Deus fala, caminha. Deus falou, caminha. Não só levante do seu lugar, de uma posição cômoda, mas caminha. Quando você caminhar, olha o que Deus fala de novo, né? Darei à tua descendência essa terra. Porque você caminhou, você obedeceu. Agora a promessa da descendência, a promessa da herança. A herança, nossa, irmãos, é um lugar aqui, uma descendência aqui. Dois pontos, um lugar e uma descendência aqui. Você alcançando o lugar, primeiro o lugar, depois a descendência, aqui. Assim, você vai, isso é herança. O que você alcançar aqui, esse lugar aqui, você alcançou aqui, você vai alcançar lá em cima. Assim, ó. Imagine meus braços expandindo, crescendo, assim, ó, fazendo um V que vai crescer por um ano. Que tamanho vai estar esse V daqui a um ano? Está difícil imaginar. Mas imagina esse V por 1000 anos. Mas imagina esse V 1 milhão de anos. Imagina esse V eternamente expandindo. Assim será a sua descendência lá em cima. Esse lugar que você alcançou lá em cima é proporcional ao que você alcançou aqui embaixo. Entendeu? Primeiro você precisa conquistar uma descendência aqui. Olha aqui, ó. Apareceu o Senhor Abrão. Pela segunda vez. Primeiro apareceu lá em Ur. Agora ele veio de novo. Quando você caminha, quando você obedece e caminha, Deus vem de novo, entendeu? Ele vem novamente. Eu estou vendo algumas pessoas em pé lá atrás e tem cadeiras vazias aqui na frente. Olha lá. Tem cadeiras vazias aqui na frente, viu?
Eu quase não estava conhecendo. Ela mudou tanto. Está parecendo uma menina. A Zenilda chegou. É a Zenilda mesmo? É. E ela é missionária lá na Índia, né? E chegou aqui agora. Então, irmãos, o que eu estava falando mesmo? Esqueci. Como é que é? Isso. Se você ouviu a voz de Deus, escute isso. Você ouviu a voz de Deus, talvez até você levantou, mas você não andou. Aqui você está não só para levantar do seu lugar, mas andar. Não basta levantar. Muitas pessoas são ativadas e elas levantam, mas depois senta de novo. Depois volta para o lugar que estava, né? Entendeu? Levanta, mas depois volta. Não, levanta e caminha. Se você só levantar, Deus não vai vir de novo. E é isso que acontece, né? Quando você levanta, você é ativado, mas você não caminha, Deus não fala de novo. Deus não vem de novo. Então não para não. Porque ele levantou, Deus veio e ele então fez um altar. Você sai daqui ativado por Deus, pelo Espírito do Senhor, volta para a sua cidade e levanta um altar. Eu expliquei ontem sobre isso. Levanta um altar, né? Agora, cuidado, porque eu não estou falando, porque tem gente que faz um altar lá no quarto, vai lá, faz um altarzinho assim. Eu não falei isso não. Eu não falei para você fazer isso não. Entendeu? Então, se você quiser pôr umas pedras lá para lembrar, põe lá umas 2 pedrinhas e tal, mas cuidado. Não, e pode ser um fetichismo, pode ser algo que se torna uma prática totalmente religiosa, sem nenhuma função espiritual. Cuidado. Mas é um lugar, qualquer lugar, pode ser seu quarto. Mas tem um momento que você fecha a porta, você tranca a porta e você vai ficar ali algumas horas buscando o Senhor. Entendeu? Então, Abraão levantou um altar. Quando você caminha no que Deus falou, você chegou lá, levanta o altar. Então, começa com o altar, termina com o altar, ou continua com o altar, termina com o altar. Então, você caminhou, levanta um altar para o Senhor, viu? Obedeça, levantando um altar para o Senhor. Vamos lá. O Senhor que lhe aparecera. Olha que interessante, o Senhor que lhe aparecera. Então, o que ele conhecia de Deus? Ele conhecia o Senhor que lhe apareceu, que apareceu a ele. Ele apareceu para mim. A teologia dele era toda essa. O Senhor que me apareceu. Essa é a teologia de Abraão. Ele me apareceu e eu obedeci. Olha aí. Que coisa linda. O Senhor que me apareceu. O primeiro passo, então preste atenção. Quando você caminha no que Deus falou, você vai ter uma revelação de Deus. Você vai conhecer Jesus num aspecto que você ainda não conhecia. Um lado que você ainda não conhecia. Entendeu? Ele vai se revelar a você. Através da palavra, talvez através de um sonho, sempre através da palavra, mas pode ter um sonho, alguma coisa. Ele vai falar com você. Aí, você levantou um altar.
Em seguida, o que ele fez? Esse foi o primeiro altar de Abraão. Vamos ficar aqui um momentinho. Deixa eu dar uma olhada aqui no caderno, porque senão nós não chegamos ao fim disso não, né? Eu disse, quando Deus fala, você caminha e ele faz uma promessa. Agora eu escrevi assim, ó, se Abraão obedecesse, estava implícito na promessa que Deus voltaria a falar com ele. E foi o que aconteceu. Então, quando você obedece, ele vai falar de novo. Quando você não obedece, ele não vai falar de novo. Até que você caminhe. Fica lá. Isso tem gerado cristãos de banco. Cristãos que não saem do banco, né? Deus falou, ele não saiu. Ficou parado. Seja no ministério local, né? Seja no ministério local, seja para as nações, ele ficou parado. Seja para ser um empresário, né? O Brasil precisa muito as igrejas, a obra missionária precisa de empresários, mas você parou, né? Então Deus não falou de novo, né? Quando ele chegou a Siquém, irmãos, sabe a primeira coisa que ele descobriu? É que a terra estava cheia de inimigos. Foi isso que ele descobriu, entendeu? Cheia de inimigos. Eram, na verdade, 7 povos inimigos de Deus. Os cananitas eram povos bárbaros, maus, muito maus. Guerreiros, né? Que viviam em guerra uns com os outros, né? Em muitas guerras, né? E então, eu anotei uma coisa aqui. Deixa eu escrever no quadro. Esse pincel escreve. Você tem certeza, bispo, que esse pincel escreve? Os pincéis geralmente não escrevem. Vamos ver. Então, eu vou escrever uma coisa. Não escreve assim, porque já chega para mim, já não está escrevendo mais, né? Então, primeiro, Deus fala. Esse não está escrevendo, não. Não está escrevendo. Joga fora, não põe mais não, ó. Joga, mande um buraco bem fundo e joga lá. Então, eu não sabia que a coisa ia se cumprir tão rápido. O azul, vamos ver. Vamos ver aqui primeiro, né? Vamos lá, peraí. Senão eu pego o seu, peraí. Então, primeiro... Opa, deu certo. Deus fala. Primeiro Deus fala. E Deus fala. De muitas maneiras Deus fala. Deus está falando com você. Nesse momento, né? Segundo. Você obedece. Você obedece. Ele fala, você obedece. Essa é a sequência certa, né? Terceiro. Deus fala de novo. Você obedece, Deus fala de novo. Essa é a sequência. Você caminhou, Deus fala. Caminhou de novo, e é de altar em altar. Repita comigo, de altar em altar. Isso. Os lá de baixo não falou, não. Vamos lá, de altar em altar, lá atrás.
Isso, melhorou. Então, essa caminhada é de altar em altar, ok? Agora, quarto lugar. Essa sequência é até a posse da herança. Até a posse da herança. É essa sequência aqui, ó. Deus fala, você obedece, Deus fala de novo, até você alcançar o terceiro céu. É desse jeito. Vamos lá. Então, o seu chamado começa com uma promessa. Viu? Você vai receber muitas vezes, irmãos, você está em busca do que Deus tem para você. Qual é a sua... como é que é? O que Deus tem para você? O que Deus tem para mim? Eu passei por essa crise, né? O que Deus tem para mim? Né? Então, pergunte para ele vai falar. É esse o processo aí, ó. Ele vai contar o que ele tem para você, entendeu? Agora, se você não caminhar no que ele falou, dê o primeiro passo, você vai viver na escuridão depois. Você ficou, a coisa não funcionou, e você pode até perder a salvação, entendeu? Então, começa com promessa e termina com obediência. Começa com promessa, termina com obediência. Né? A obediência é tudo. Né? Se der tempo, eu vou ainda ensinar um pouco para vocês hoje sobre obediência. Né? Quando Deus fala... Não, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês sobre isso aqui. Ó. Começa com promessa, termina com obediência. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, dar um exemplo aqui. Qual é o meu dom? É o ensino. Eu tenho o dom de ensinar. Esse é o meu dom. Né? É o dom, na Bíblia fala de mestre, é o dom de mestre. Né? Jesus é chamado de Senhor, no Novo Testamento, cerca de 600 vezes. Senhor. É chamado de mestre 77 vezes. E é chamado de Salvador 16 vezes. Senhor, mestre, Salvador. Né? Então, veja a importância disso. Né? Ele é 77 vezes, é chamado de mestre. Esse é o meu dom. Um dia, Jesus veio, ele veio pessoalmente, porque eu estava em crise sobre isso, entendeu? Eu estava em crise, o que eu sou, eu lia a história dos missionários e tal, mas o meu dom, o que eu vou fazer? O que o senhor está confiando em mim? Né? Um dia ele veio e me deu o dom de ensino. Agora eu não tinha nenhuma dúvida, o meu dom era o dom de ensinar. Entendeu? O dom de ensinar. E o mestre é que constrói o prédio. Né? Ele percebe, ele vê se a parede está no prumo. Né? Ele vê se a parede não... Olha, essa parede não está certo. Pode cair, ó, porque não está no prumo. Se der um vento, alguma coisa, essa parede vai cair, ou seja, o muro. Né? O mestre é assim, ele sabe se está errado. Ele sabe construir o edifício. Ele recebeu esse chamado. Né? É o menor de todos, é esse aqui. Ó. É o mestre, é o menor de todos. Então, mas é importante também, todos são importantes. Né? Então, irmãos,
um dia Deus me mostrou que o meu dom era dom de ensino. Daquele dia em diante, eu recebi aquele dom, comecei a estudar, né? E estudar a Bíblia e tudo, então eu tinha um dom agora para caminhar. Eu fui lá e Deus fez, eu obedeci, né? Agora, outra coisa, irmãos, quando Deus fala, Ele faz a parte dele. Ele cumpre. A parte dele, você não precisa nem tentar ajudar. Não tente, não precisa. E aí muitos erram, viu? Muitos erram. Abrão já era casado com Sara, era Sarai naquela época, né? Abrão. Mas ela não tinha filho. Então ele já sabia que ela não tinha filho, ela era estéril, né? E ele já sabia disso, não sei como, mas ele sabia, ela não tinha filho. E a Bíblia não fala de homens estéreis, fala de mulheres estéreis, né? E não tinha filho. O que ele fez? Quando ele saiu de Harã, ele levou Ló. Era sobrinho dele, filho do irmão dele. Por que ele levou Ló? A mulher não tinha filho, falou, vou adotar um filho. Você pode adotar um filho, mas a herança só vem da sua esposa. Abrão não entendeu isso. Levou Ló. Deu a maior encrenca, você sabe, né? Ló. Ô crentinho ruim, hein? Não, pensa num crentinho devagar, é Ló, né? Então ele ama, sabe? Ló é custoso. Então, irmãos, chegou o ponto que ele falou, Ló, eu não te aguento mais, vai embora. Vai embora. E Ló foi embora. Aí, sabe o que ele fez? Ele ainda não tinha entendido o princípio da herança. O princípio da herança é Isaac. Você tem que gerar o filho da promessa. Não é Ló. Ló não é filho da promessa. Você tem que gerar um filho que é o filho da promessa. Aquele que Deus falou, vai ser isso. Aí ele chamou, tinha um rapaz, Eliezer. Eliezer era um servo legal demais. E Abrão chegou a dizer para o Senhor, aqui em Gênesis 15, que, olha, ele fala para Jesus assim, ó, Gênesis 15, eu estou explicando isso porque eu também fiz isso. Viu? E pode ser que você também está tentando fazer. Não funciona não. Tem que ser o filho da promessa. O que é o filho da promessa? É isso ali, ó. Agora nasceu. Agora é ele. Você sabe que é. É aquilo que Deus confiou a você, né? Pode demorar, para Abrão demorou 25 anos, né? Pode ser que para você vai demorar 1 ano, 2 anos ou 40 anos, não sei. Mas quando acontece isso, olha que Gênesis 15:3, Abrão discutindo com Jesus, veja bem, a mim não me concedeste descendência. Um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Ele está dizendo, não, o Senhor não me concedeu descendência. Estou aí, ó, 20 anos já, muito tempo de casado, minha esposa não tem filho. Como fica isso? Não, tem o filho da herança, o filho que vai herdar, o filho da promessa, entendeu? O filho da promessa. Isso é fé. Isso é fé.
Você vai caminhar por fé, entendeu? Vai, conquista aquilo que Deus confiou a você. Caminhe. Irmãos, hoje eu estou entendendo. Eu estou entendendo. Em setembro passado, eu estava na Somália, estive lá. Eu e o Beethoven estivemos lá. Setembro passado agora. Eu entendi como nunca a importância de você pisar lá. Onde você pisar, eu te dou. Onde você pisar, entendi isso. Mano. Esse ano completou 10 anos, ano passado, né? Que a gente vai na Somália. Né? Completou 10 anos. Mas dessa vez realmente eu entendi a importância de pisar lá. Então, o filho da promessa tem que nascer. Pode demorar mais tempo, mas ele tem que nascer. Aí, o que ele fez? Ele levantou Eliezer. Irmão, deu uma maior encrenca, mano, não deu certo. Era um bom moço, mas não era ele. Aí Jesus falou, vai ser o nascido da tua esposa. Mas a esposa era estéril. Como é que faz? Não tente ajudar a Deus. Naquilo que cabe a ele, falou que era de Sara, então seria de Sara. Você não tem que tentar ajudar a Deus. Eu tenho algumas experiências, alguma que eu lembro, eu conto. Lembrei uma agora, né? No ano de 83, eu fiz a minha primeira viagem à África. Primeiro em Angola, depois Moçambique, depois Nampula, em Moçambique. Né? 83 eu fiz a primeira viagem lá. E o país estava em pleno comunismo, em guerra, não só no comunismo, mas em guerra. A facção comunista lutando contra a facção não comunista. E eu tinha levado uma caixa de Novos Testamentos. Mas quando eu cheguei em Angola, eu não sabia que eu tinha que ter uma licença para levar os Novos Testamentos. Não sabia. E passou. Eu tinha 9 volumes, tinha medicamentos, a minha bagagem era bem grande. E aí eu coloquei em 2 carrinhos a minha bagagem, muita coisa, e fui empurrando assim, em Angola, chegando lá. Quando chegou a minha vez de examinar a bagagem, o sistema comunista, mas eles são terríveis, eles examinam minuciosamente. E eu vendo o que estava acontecendo com outros passageiros, abri a mala e falei, eu tenho 9 volumes, como é que faz? Vai ser complicado aqui. Mas quando chegou a minha vez, chegou um rapaz bem vestido, com uma insígnia, você acha que era tenente, alguma coisa, era militar, chegou, olhou para mim, sabe o que ele falou? No meu ouvido, passa rápido. Eu passei rápido. E a minha bagagem não foi examinada. E estava lá com a caixa de Novo Testamento, não podia, mas com uma certa licença lá do governo. Aí uma semana depois, eu saí de lá, tinha mais outros pastores, mas eu fui para Maputo, Moçambique. E o que eu fiz, irmãos? Muito inteligente. Eu fiquei pensando, né? Eu vou fazer o seguinte, com essa caixa de Novo Testamento. Olha só, quando você quer ajudar Jesus, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar minha roupa
e vou abrir a caixa, pôr por cima a minha roupa, um tanto de roupa. Porque se vocês abrirem, vão ver, minha roupa já mandei eu embora, está resolvido. Olha, querer ajudar Jesus. Chega em Moçambique. Chegando lá em Angola, estava cheio de passageiros, demorou muito, tal. Mas chegando em Moçambique, tinha poucos passageiros no avião. E quando eu pego aquela bagagem, eu tinha deixado uma caixa de medicamentos em Angola, agora eu estava só com 8 volumes. Eu ia visitar o pastor Celso, foi o primeiro missionário que estava lá, ele foi meu pastor aqui em Montes Belos, né? Depois ele foi enviado lá para Nampula, ele estava lá, no norte, mais no norte de Moçambique. Aí eu pus minha roupa, não precisava estar feito aquilo. Fechei direitinho. Quando eu chegou a vez da minha bagagem, foi rápido, porque tinha pouca gente no avião. Irmãos, o funcionário, sabe o que ele falou para mim? Olhou assim, pode passar. Eu falei, Jesus é maravilhoso mesmo, né? Só que quando eu dei 3, 4 passos para frente, eu falei assim, ei! Eu falei, ai. Ele apontou assim, o que tem dentro dessa caixa? Era a caixa de Novo Testamento. Por que eu fui? Não tem que ajudar ele, não. Poderia ter acontecido igual aconteceu em Angola, agora não aconteceu. Aí, eu peguei a caixa, ele queria ver o que tinha lá dentro, né? Irmãos, a caixa tinha rasgado no fundo. Não foi na frente onde estava a roupa. E estava lá os Novos Testamentos, na cara dele. Aí ele perguntou, o que é isso? Eu falei, tipo, Novo Testamento, ele estava lendo, lá fala português. Aí ele pensou um pouquinho e falou assim, pode ir. Ufa, Jesus é bom, né? Dei mais 3 passos. Eu falei, ei! De novo, irmãos. E nessa outra caixa aqui? Eu falei, aqui tem medicamentos. Eu sou médico, tem medicamentos. Ele falou, então você vai naquela sala lá e me espera lá. Era um sargento. Eu esperei, né? Tinha medicamento da SEMI, Central de Medicamentos, né? Então eu esperei. Daqui a pouco ele chega, uns minutos depois ele chegou e mandou abrir, eu olhei para ele, ele falou, pois é, você vai ter que passar por uma investigação. Olha só, por quê? Estão passando aqui com comprimidos, é droga, está em comprimido e é droga. Então isso vai ter que ser investigado, você vai ficar detido e tal, até resolver tudo. Amém? Não tente ajudar Jesus. Não precisa. A parte dele, ele faz. Eu tenho outras experiências dramáticas, lindas, onde eu quis ajudar Jesus e ele com tanto amor me ajudou. E em relação ao sargento, só porque senão vocês vão ficar curiosos, aí conversa vai, conversa vem, ele queria um trocado, né? E eu não sei, eu não dei. Eu acho que se fosse hoje, eu acho que até talvez eu daria. Eles são muito pobres, ganham muito pouco, sabe? Ele queria um dinheirinho. Ele queria algum dinheiro lá, né? Mas eu não dei o dinheiro, né? Eu creio que o mais correto era não dar na hora, talvez dar depois que ele me liberasse, né? Eu não dei de jeito nenhum. Até a um certo ponto ele perguntou se ali tinha remédio para reumatismo. Eu falei, e o que mais tem aqui para reumatismo? Ele contou que sofria muito de reumatismo, né? É o que eu tinha muito AS lá e tal, né? Aí eu dei um pacote de AS para ele, me liberou, fui embora.
você não tem que tentar ajudar Jesus. Olha o que aconteceu depois que ele escolheu Eliezer. Capítulo 16. Ele tem uma filha com a funcionária, com a empregada dele. Está vendo? Jesus já tinha avisado. Não é Ló. Aí ele falou, não, então é Eliezer, aprenda a lição, senão o diabo te pega. Aprenda a ouvir Jesus, senão o diabo, você vai ir para um caminho que não é o de Deus. Entendeu? Aí ele tem um filho com a empregada dele. Porque de novo ele tentou a Deus. Falou, aqui esse é meu herdeiro. Falou, é meu herdeiro. Ele falou, nascido na minha casa. Olha, ele confundiu as coisas. Não é porque nasceu na sua casa. Tem que ser o filho da promessa. Era nascido na casa dele, mas não era filho da promessa, Eliezer, né? Não era. Tem que ser o filho da promessa, tem que ser aquilo que Deus mandou você fazer. Tem que ser o filho da promessa, entendeu? Então guarda esse ponto. Vamos lá. Cada vez que Deus fala de novo, escute isso aqui, ó. Ele amplia a promessa. Você falou, a sequência está ali. Deus falou, você obedeceu. Falou, você obedeceu de novo. Falou, você obedeceu de novo. Cada vez ele vai ampliando. O bispo saiu para dentro, deu uma ligação, até eu queria que ele estivesse aqui para ouvir isso, mas eu vou falar. Em fevereiro do ano passado, eu estive lá com o bispo, lá na Somália. E com o Beethoven, ele sempre vai comigo. Eu estive lá com o bispo. Porque o bispo, ele já trabalhou em padaria, ele entende, nós queremos montar uma padaria lá e tal, levamos, ele ficou comigo lá, né? Mas o que eu percebi, irmãos, é que Deus começou a ampliar a promessa para a Somália. Agora levantou um casal de obreiros que vai morar lá. Eu creio que dentro de 1 ano, 2 anos no máximo, esses casais estão se preparando para morar lá, né? Vamos ter uma padaria, né? Eu e o bispo estamos indo lá agora mês que vem de novo. Vamos já fazer a padaria, começar a funcionar, uma padaria pequena, mas vai começar a funcionar. A promessa vai ampliando. Quando nós chegamos lá, 10 anos atrás, na capital tinha 50 cristãos. Agora tem 500. Sem serem evangelizados. Porque lá você não pode evangelizar. Se converteram pelo Evangelho Eterno. Entendeu? Então a promessa vai ampliando. E esse ano, quando agora em setembro, que eu estive lá com o Beethoven, era só o Beethoven, nós prometemos para nós mesmos que na próxima viagem, que vai acontecer agora mês que vem, a gente iria visitar o pessoal da Al-Shabaab. Eles têm os acampamentos no interior, né? No interior, e tem acampamento até perto da capital. A gente falou, não, vamos visitar Al-Shabaab. Então, Al-Shabaab é a guerrilha, o pessoal da guerrilha. Então, eu vejo que as coisas estão ampliando. Quando você obedece, as portas vão abrindo. Nós precisamos lá de professores, para ensinar crianças, alfabetizar as crianças. Tem que falar árabe, né? Porque eles falam árabe. E eles falam uma língua que é originária, é uma língua árabe, a língua deles mesmo, né? Mas é uma língua que eu não sei se é exatamente o árabe, ou é uma língua um pouco diferente, não falo essas línguas lá, não sei se é perfeitamente o árabe, mas geralmente o muçulmano fala árabe, né?
Então, tem que falar a língua deles, das crianças, para ensinar a alfabetizar. Você pode alfabetizar ensinando princípios éticos, mas você não pode usar a palavra Jesus. Eventualmente, você pode usar a palavra Deus com muito cuidado, mas Jesus nunca. Se você usar a palavra Jesus, você está em perigo de vida, ou você vai ser expulso do país, vai perder o seu visto, passaporte, essas coisas, entendeu? Mas nós precisamos de professores, pelo menos que falem inglês, porque você pode chegar lá, falar inglês, e tem um intérprete para a língua somali, né? Então, no começo, o ideal é falar a própria língua, mas não dando, pelo menos o inglês você vai ter que ter, né? E encontrar alguém que fala as duas línguas, a gente consegue, né? Então, nós precisamos de pessoas para ensinar. 75% das crianças lá são analfabetas. Precisamos de enfermeiras, enfermeiros. Uma enfermeira lá, especializada em ginecologia e obstetrícia, ela é mais importante no momento do que um médico. Porque ela sabendo fazer parto direitinho, ela não vai fazer uma cesariana, mas sabendo fazer parto, cuidar das mulheres. Irmãos, isso vai abrir uma porta. Porque você entra lá como cristã. Você não vai falar, eu sou cristã, mas vai viver como cristã. Você vai amar aquelas pessoas, né? Você vai amar, você vai passar princípios de ética, princípios de verdade, justiça. Você vai praticar a justiça, entendeu? Quando, agora em fevereiro, vai fazer 2 anos, eu estava lá num campo de refugiados. Veja a importância de estar lá, de pisar lá. Visitando um campo de refugiados. Foi uma das experiências mais fortes que eu tive em missões. Visitando vários barracos, aquilo é pobre, mas pobre demais, é um negócio que chora. Impossível não chorar. Quando eu cheguei lá no fundo assim, tinha 2 cegos. 2 cegos. Um apertou a minha mão. No momento eu não sabia que eles eram cegos. Apertou minha mão, segurou minha mão, sabe o que ele falou para mim? Eu estava esperando por você. Olha o que ele falou. Nunca me viu. Não sabia nem que eu existo, que eu existia. Eu estava esperando por você. Sabe o que ele falou em seguida? Eu estava orando para que você viesse aqui. Eu estava orando para que você viesse aqui. Ora, o clamor das nações. Orando para que... Eu estava esperando você. Esperando quem? Eu não sabia. Eu estava esperando por você. Eu estava orando. Ele falou a palavra orando. Eu estava orando para que você viesse aqui. Né? Então, irmãos, 2 cegos... E eu prometi para mim mesmo que eu ia trabalhar para aqueles cegos vissem. Eu devia ter orado na hora, até esqueci de orar na hora para que ele fosse curado. Mas, discretamente, eu deixei uma nota de $100 na mão dele. Quando eu fui apertar a mão dele para despedir, eu discretamente deixei uma nota de $100 para ele. E esse que falou comigo tem uma doença na vista, já depois tem uma pessoa nossa lá, encaminhamos, que ele não vai ter cura da visão dele. Mas o outro já está enxergando. O outro era catarata, operou da catarata, estava totalmente cego, operou e está enxergando. Né? Mas esse, por enquanto, não. Jesus pode até fazer um milagre na vida dele, entendeu? Mas então, irmãos, não tente fazer essa obra a não ser do jeito de Deus. E o jeito de Deus é o altar. Repita comigo, o jeito de Deus é o altar.
ficou fraco. Vamos lá. O jeito de Deus é o altar. Pronto, é o altar. De altar em altar. Repete isso. De altar em altar. De novo, de altar em altar. Vamos lá, todo mundo. De altar em altar. Altar em altar. Vamos lá, Bispim. De altar em altar, todo mundo. De altar em altar. De altar em altar. Aqui na frente, Jonatas. De altar em altar, todos. Altar em altar. Agora todo mundo forte. De altar em altar. Amém? É isso aí. Vamos lá. Volta. Então, eu mostrei que quando você obedece, segue esse processo, Deus vai falar de novo, tá? Guarda isso, né? Eu anotei aqui, ó. Numa cultura idólatra, você precisa dizer quem é seu Deus. E Deus vai honrar. Deus vai honrar. Quando você diz quem é seu Deus, Deus vai te honrar, viu? A primeira vez que eu fui à Coreia do Norte, era eu e mais 2 pastores. Pastor Anésio e o pastor Paulo. Pastor Anésio de Ribeirão Preto, pastor Paulo de Brasília. Nós chegamos de trem já à noite, de uma cidade da China chamada Shenyang. Posamos naquela cidade. Escute essa história para você entender esse princípio aqui, ó. Shenyang tem 8 milhões de habitantes, uma cidade chinesa próxima da divisa com a Coreia do Norte. Posamos lá. O pastor Anésio e o pastor Paulo foram num grupo familiar, né, aquela igreja nos lares, e naquela noite foram lá. Mas eu queria ir, queria muito, mas o senhor não permitiu que eu fosse. Eu fiquei no quarto. E naquela noite, o Senhor me ensinou sobre isso aqui. Diga quem é seu Deus. Deus me ensinou sobre identidade. Me ensinou sobre identidade. Jesus falou assim, ó. Eu e o Pai somos um. Ele teve a coragem de dizer, ele pagou alto preço para dizer que eu e o Pai somos um. Mas ele falou. E foi uma das razões que ele foi crucificado, foi essa. Segundo eles, ele se dizia igual a Deus. Então o Senhor me ensinou sobre identidade. Eu escrevi tudo que Deus fala comigo, eu escrevo em caderno. Aqui, ó. Escrevo o que Deus fala com você. Porque o seu celular, isso tem um negócio chamado a placa, né, que grava, isso queima, viu? Não estoura a placa, de vez em quando, estoura e você perde tudo. Esse caderno aqui tem muitos anos que eu escrevi nele, está aqui até hoje inteirinho, né? Escreva. Eu sou pastor de papel, viu? Papel, eu gosto de papel, né? O Jonathan não, olha lá, o Gustavo também não gosta muito de papel não, né, Gustavo? O Gustavo, ele é bem eletrônico, né? Mas acho que o Jonas é mais eletrônico do que o Gustavo, né? Então, irmãos,
O trem chegou à noite, eram as 8 da noite mais ou menos, lá na capital da Coreia do Norte. E como é o nome da capital? Estou tentando lembrar aqui. Pyongyang, isso, Pyongyang, capital da Coreia do Norte. Fomos pro hotel. Era um oficial do governo e era o secretário dele, eu e os 2 pastores. Nós sentamos aqui, eles sentaram de lá na frente, na mesa, para jantar. E aí veio a comida. O que você faz na hora que vem a comida na mesa? A gente agradece, a gente ora. A primeira coisa que eu pensei foi assim, eu vou fazer uma oração aqui meio fraquinha, ele nem vai perceber que eu estou orando. Eu pensei isso. Aí o Espírito Santo veio e falou assim, ó, não negue sua identidade. Lá na cova dos leão lá. Não negue sua identidade. Irmãos, eu olhei no olho do senhor, que era o oficial, falou, ó, nós somos cristãos. Não falei que eu era pastor, não. Também não contei tudo, não. Eu falei, nós somos cristãos e nós oramos, agradecemos a Deus na hora que a comida vem na mesa, o alimento vem. Ele não falou que sim nem não, e eu orei, entendeu? Ele não fechou os olhos, eu dei uma abridinha assim de leve, vi que ele estava com o olho aberto, entendeu? E orei, agradeci a comida, né? Nós ficamos lá, se não me engano, 5 dias daquela vez. Lá pelo 3º dia, que ele acompanha a gente o tempo todo, lá você é vigiado o tempo todo. Era em maio, e em maio o clima lá é bom, o clima até não está frio, não está quente, mas é um clima gostoso, né? Estava sol quente, né? Nós íamos assim, na rua, mas íamos entrar numa loja na frente para comprar lá uma bandeira, não me lembro, talvez uma bandeira lá da Coreia do Norte, alguma coisa. Ele parou, o oficial, pegou minhas 2 mãos assim, segurou, uma situação estranha. Sabe o que ele falou? O meu país precisa muito de você. O meu povo precisa muito de você. 2 vezes. Honrarei os que me honram. Está aqui. 1 Samuel. Quando você não esconda a sua identidade. Entendeu? Vou contar uma experiência a mais. É importante vocês entenderem um pouco sobre isso. Cada aspecto da obra de missões, né? Da Somália. A enfermeira, que hoje se tornou nossa amiga, eu já posso citar o nome de Deus perto dela. Quando eu cito o nome de Jesus, com muito cuidado, né? Mas eu posso citar perto dela, com muito cuidado, mas posso. Ela chegou lá onde eu estava hospedado, era numa guest house, e falou, lá eu sou doutor, né? Lá eu me apresento como médico. E ela chegou e falou assim, olha, a minha irmã está lá na Síria, e a Síria que ela estava tendo muito bombardeio, muita gente morrendo na Síria naqueles dias, e eu não sei, eu não consigo mais contato com ela, não sei se ela morreu, se ela está viva, e já tem vários dias que eu não consigo dormir, preocupado com a minha filha. E eu falei, ela queria um remédio para dormir, que eu receitasse uma medicação para ela dormir. Eu falei para ela, não vou receitar. Eu posso fazer uma oração por você? Ela falou, pode. E eu orei. Orei por ela. Citei o nome de Deus, mas não citei o nome Jesus.
né? Orei. Falei, você pode ir. No outro dia ela voltou. Falou, doutor, foi a melhor noite que eu tive em muitos dias. Dormiu, tirou todo atrasado o sono. Honrarei os que me honram. Onde você for, diga quem é seu Deus. Viu? Diga quem é seu Deus. De maneira correta, mas diga, né?